Oi, viajantes da vida! Chegamos ao capítulo 50 do nosso Mediunidade em Foco. E hoje é tão interessante porque nós vamos continuar aqui com o Seara dos Médiuns de Emmanuel, sim, com certeza. Mas hoje ele abre um espaço para nós refletirmos sobre as decepções que os médiuns causam às pessoas em volta. Às vezes, naquela tentativa de convencer, naquela tentativa de mostrar a realidade do fenômeno espírita, quantos médiums acabam caindo vítimas de espíritos embusteiros, de espíritos mistificadores, que passam mensagens erradas para as pessoas se decepcionam e aí se tornam incrédulas. Mas, para entender o texto de Emmanuel, nós vamos ter que ir ao contexto de Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns. Na verdade, como vocês estão vendo aqui, Emmanuel chamou esse capítulo de No Campo Doutrinário, uma mensagem psicografada no dia 1º de fevereiro de 1960, tratando ali do item 25. Do item 25 do Livro dos Médiuns, em que Kardec, aí por isso eu disse, nós vamos ter que tratar do contexto primeiro, Kardec fala a respeito das pessoas que se tornaram incrédulas por decepção, é assim que ele fala. Pessoas que começaram até empolgadas, que começaram até imaginando a realidade do mundo espiritual, das comunicações, mas porque elas encontraram tantas comunicações equivocadas, tantos médiuns que transmitiam comunicações que não eram convincentes, que espalhavam mais dúvida do que convicção, elas se afastaram e se afastaram criticando. Se afastaram negando a doutrina espírita, negando tudo, porque encontraram uma situação complexa. Mas aí Allan Kardec fala assim, mas essas pessoas se decepcionaram por quê? Porque frequentemente nós vamos, quando nós buscamos o espiritismo, quando nós buscamos a fenomenologia espírita com o objetivo sério de nos instruirmos, nós vamos atrair para junto de nós espíritos sérios, espíritos elevados. Então essas que se decepcionaram, por quê? E aí frequentemente dizem, eu fui lá no centro tentando resolver o meu problema, tentando separar minha filha daquele namorado mau caráter e não aconteceu, o centro é fraco. Mas o objetivo do espiritismo não é esse. Eu não consegui arrumar um emprego. O objetivo do espiritismo não é esse. Então as pessoas que vão e se decepcionam porque elas criam uma expectativa. E é isso que Allan Kardec fala aqui no Livro dos Médiuns para nós. Elas criam uma expectativa tal de que aquilo ali é mais uma oportunidade delas verem a sorte, delas verem o futuro, delas terem problemas difíceis resolvidos pelos espíritos e não por elas, e aí se decepcionam, porque o espiritismo não faz isso. Mas, nesse afã, nessa busca de facilidades do mundo espiritual, elas acabam encontrando médiuns, que também estão ali desajustados, desequilibrados, convencidos de que são muito poderosos médiuns intercambiadores do mundo espiritual, que acabam produzindo esse conluio ali, essa combinação infeliz de alguém que acha que espiritismo é uma coisa menor e de alguém que tem a faculdade mediúnica, mas não leva com responsabilidade. E é exatamente isso que Emmanuel vai tratar para nós nesse capítulo aqui. Nós vamos encontrar companheiros da mediunidade. E aí agora, enquanto Allan Kardec falava lá das pessoas decepcionadas, aqui Emmanuel vai falar para nós dos médiuns que acabaram causando essas decepções, que acabaram permitindo que essas decepções acontecessem. E ele começa chamando a nossa atenção da seguinte maneira: encontrarás no caminho os companheiros que não conseguiram guardar o talento mediúnico na altura que a responsabilidade lhes conferiu. Isso é muito importante. Mediunidade é uma ferramenta séria de progresso. Mediunidade precisa ser levada com seriedade. Não é aquela coisa mística, um privilégio. Nenhum médium é privilegiado porque é médium. Porque médium é convidado. Também nenhum médium, vamos tentar cuidar disso para a gente não criar um clichê, nenhum médium é endividado porque é médium. Porque tem gente que diz assim, né? Quanto maior a mediunidade, mais endividado. Aí você olha a brilhante mediunidade de Chico Xavier, a forma consoladora como Chico Xavier agia e agiu o tempo todo, e a gente vai dizer assim, nossa, ele devia ser um espírito muito atrasado. Ninguém vai dizer uma loucura dessa. Então não façamos essa associação pueril, frágil, de que quanto mais pujante a mediunidade, mais atrasado é o médium para pagar suas dívidas. Deus não é agiota, já falei isso em vários vídeos, vou continuar repetindo, porque a gente tem que acabar com essa ideia de punição, de castigo, de utilização dos recursos como se nós fôssemos aqueles grandes devedores que somos castigados. Não, nós somos até grandes devedores da lei divina. Nós a violamos durante milênios, mas a bondade divina nos permite saldar isso,
trabalhando e não apenas sofrendo, e não apenas pagando. Então, nesse texto que Emmanuel coloca aqui, de abertura desse capítulo, é muito importante que a gente entenda. Muitos companheiros não entenderam a responsabilidade assumida quando tinham a faculdade mediúnica. Por que tinham a faculdade mediúnica? E que responsabilidades seriam essas, né? O que a gente devia fazer com a faculdade mediúnica? Primeiro, se preparar para ser um bom médium, gente. Não dá para a gente ficar imaginando assim, eu sou médium de berço, eu vou chegar lá no centro, os espíritos vão falar através de mim, tranquilamente. Não, você precisa entender o que é o fenômeno. Você precisa educar a sua mediunidade. Vocês que me ouvem, vocês que me assistem. Ao longo do tempo, nós temos que estudar permanentemente. Senão, o que acontece? Acontece o que acontece em todas as outras áreas. Por isso que eu estava falando que mediunidade não é um privilégio. Da mesma maneira como o médium erra na mediunidade, ele poderia errar se fosse um dirigente, um poderoso, algum governante e fizesse besteiras. Nós não estamos vendo tantos fazendo aí? Ele também poderia ser uma criatura rica que tem reencarnado com bastante dinheiro para promover o bem-estar, para promover empresas que dariam emprego, que dariam dignidade às outras famílias que estariam ali em volta e usa tudo de forma egoísta. Fracassou também. Então, mediunidade é só uma das formas de nós evoluirmos se a levarmos com a responsabilidade devida, ou de nós fracassarmos, de afundarmos, se nós formos irresponsáveis em relação a ela. E é essa comparação, é esse paralelo que Emmanuel vai fazer. Ele nos chama a comparar, a considerar assim, olha só, a maneira dos que não sabem viver retamente, quando chamados à mordomia do ouro, os ricos, ou ao cetro do poder, os poderosos, desequilibram-se mentalmente, criando para si próprios o labirinto em que se desvairam. E essa é uma questão interessante, porque as criaturas ficam ali, né, girando, se achando boas, missionárias. E tem muita gente sim, tem muitos poderosos que chegam numa condição de poder e se acham investidos por Deus dessa posição e tudo que eles quiserem fazer tem que ser feito. Não é assim, não. Nós vivemos numa sociedade hoje em que temos responsabilidade uns com os outros. E os que foram colocados na condição de governantes precisam se sentir servidores dos povos que foram chamados a servir, e não se servir dos povos, como muitas vezes nós vemos fazer. Da mesma forma, os ricos, os abastados, aqueles que estão em gaiolas de ouro, têm que entender que você tem um empréstimo de Deus. Então utilize, construa o bem em torno de você com a riqueza que você adquiriu, com a facilidade material que você tem, porque há muita gente à nossa volta que está passando dificuldade, que está passando por grandes apertos. Abrir os olhos, compreender. Mediunidade precisa ser usada de forma construtiva. Mediunidade tem que ser instrumento de consolação, senão nós vamos cair num labirinto e vamos ficar emaranhados nesse labirinto, nós vamos ficar desvairados, como Emmanuel diz ali, nesse labirinto. E a gente não pode fazer isso. E aí o que acontece? Quando esse bichinho da vaidade, quando esse bichinho do desvairamento ali da mediunidade acaba assolando essas pessoas, elas começam a dar mostras esquisitas. E Emmanuel diz assim, começam por onde? Começam abandonando a disciplina profissional que julgam vexatória. Deixa ali para todo mundo ver. Olha só, gente, não tem gente que... mas eu preciso trabalhar na mediunidade. Mas eu tenho que fazer a caridade. Não dá para eu trabalhar no meu trabalho para sustentar minha família e ter a mediunidade. Então eu vou receber pela mediunidade que eu tenho. Porque assim eu continuo trabalhando na mediunidade 24 horas por dia. É um grande equívoco, é um grande erro. E ainda prossegue Emmanuel. Debandam de pequenos deveres familiares, que naturalmente cumpridos formam o alicerce das tarefas maiores e transformam-se em joguete da fascinação que os inutiliza. Gente, a gente até já tem um vídeo aqui na série, na playlist, sobre a fascinação, os perigos da fascinação. Tá aqui o card dele para vocês olharem lá depois a capinha e procurar, quem quiser assistir de novo, quem não assistiu toda a playlist do começo, que eu recomendo que faça. Mas o que Emmanuel diz para nós aqui é gravíssimo. Muitas vezes nós vemos aquelas criaturas que querem ser profissionais da mediunidade. Está errado, está muito errado. E outras vezes a gente começa assim, não, mas eu não posso ir lá na formatura do meu filho no jardim de infância porque eu tenho que dar passe. Mas, gente, o seu centro não tem uma equipe de passe? Não existe um companheiro, uma companheira que possa te substituir para você estar presente na vida do seu filho? É muito importante. Os pequenos deveres familiares. Não estamos falando de futilidade. Veja bem que Emmanuel não fala de as futilidades familiares. Uma chopada a cada 15 dias, um churrasco a cada fim de semana, e aí falha os compromissos por causa desses compromissos familiares aí que são fictícios. Não, ele fala de deveres familiares. A atenção à educação dos filhos, o cuidado, a generosidade para com os pais, a atenção, o que não quer dizer ser babá,
Entender que eles têm as suas rotas, que os nossos compromissos são maiores com os nossos filhos do que são com os nossos ascendentes, embora não devamos descuidar deles, e embora muitas vezes já com os filhos amadurecidos seja necessário dar um tempo do cuidado dos filhos para cuidar dos nossos pais envelhecidos, dos nossos pais já fragilizados, mas com a devida disciplina. Porque de vez em quando a gente cai naquele ciclo vicioso também de ser o servidor da família. Ah, você é espírita, você não pode deixar seu pai desse jeito. Você é espírita, seu filho está lá te chamando para passear e você não vai. Não é assim. Não é isso que se espera. Mas não abandona, não. Pensa quais são os compromissos de família que a gente pode dar conta. Às vezes até pensa quais são os compromissos de família, aquelas convenções sociais, aquelas coisas mais fúteis, mas não desperdice energia só fazendo isso. Essa é a questão. Porque quando a gente começa a fazer mercado da mediunidade, ser trabalhador profissional, médium profissional, ou acaba se desviando da questão familiar para poder ficar só atendendo a mediunidade, cai no processo de fascinação. E aí eu volto a remeter vocês aqui ao card do processo de fascinação, dos perigos da fascinação, para que a gente possa realmente entender. E aí o que acontece com o fascinado? O que acontece normalmente? E aí Allan Kardec de novo, lá no Livro dos Médiuns, ele fala a respeito disso. É a pior obsessão que existe. A fascinação é a obsessão mais difícil de curar. Porque a obsessão simples, ela incomoda, mas a gente sabe que está sendo obsediado. Sabe que aquele pensamento não é nosso. A gente vive lutando com isso. Essa semana, então, eu passei aqui numas lutas interessantes, com algumas sugestões que eu sei que não estão vindo de bom lugar. Então eu estou mantido meu pensamento cada vez mais distante e sempre que podendo, buscando outros alimentos, outros pensamentos. Mas, voltando aqui a esse caso, o fascinado, ele gosta de ser enganado. Ele acha mesmo, e o espírito insuflador da vaidade, insuflador do orgulho, vai dizer, você é mensageiro, você é um missionário, não segue nessa casa aí não, porque eles não compreendem a sua mediunidade. Então o fascinado se deixa enganar com prazer. O fascinado se deixa iludir com prazer. E aí o que vai acontecer nessa história? Olha o que Emmanuel nos diz. Julgam-se então mensageiros especiais. Ausentam-se deliberadamente do estudo. Essa é a primeira doença que acontece. Esse é o primeiro grande sintoma que a fascinação está chegando. Parar de estudar. Achar que já sabe tudo. Achar que os espíritos vão ensinar tudo. Não! A gente tem que ir nos livros. Vou deixar de novo a capa do Livro dos Médiuns aqui por mais um tempo para a gente entender que o que Emmanuel está estudando no Seara dos Médiuns, Allan Kardec traz para nós no Livro dos Médiuns, para que a gente tenha isso muito, muito, muito claro na nossa vida. Médium que para de estudar vai abrir porta para obsessão. Médium que deixa de pesquisar em si mesmo, deixa de pesquisar em outras obras situações em que ele pode se ver depois, porque é isso que a gente vê num livro, né? Quando a gente estuda a série do Manuel Filomeno de Miranda, quando a gente estuda a série de André Luiz, não quer dizer que nós vamos ver aquilo acontecer numa reunião mediúnica, mas que aquilo pode, algum momento, ser parte das nossas experiências. E aí, quando acontecer, eu já sei lidar, porque eu já vi lá no livro como é que lida, então eu posso tentar fazer as minhas adaptações, porque não vai ser igualzinho do livro, né? Não vai ser ipsis literis do livro. Mas, como eu já tenho a experiência, como eu já tenho a bagagem, como eu já tenho o estudo, aí eu sei resolver. Quando eu estou fascinado, eu abandono o estudo. E Emmanuel continua. Abraçam exotismos contundentes. Aí começa a usar balangandã, começa a colocar turbante aqui, não sei mais o que é lá. Acreditam-se na condição de intérpretes das mais altas personalidades da história. Ai, mas isso é tão comum. Né? Eu vi uma vez um relato do Divaldo contando que uma mulher chega para ele dizendo que tinha como guias as 10.000 virgens e São Francisco de Assis. Sempre o médium fascinado, ou o espírito fascinador, melhor dizendo, vai dar um nome famoso, pomposo. Né? Um espírito que participou da Reforma Protestante, um espírito que esteve lá missionário na época da revelação do cristianismo para alguns povos, sempre tentando enganar, sempre tentando iludir. E essa é uma característica da fascinação. O meu guia foi um grande missionário, um cardeal do tal tempo, foi primeiro-ministro não sei aonde, foi papa, tem umas coisas assim bem doidas. E a gente tem que estar muito atento a isso, para não cair nessa balela, né? Para não cair nessa história. Daqui a pouco tem gente tendo um Kardec de guia de novo, porque só falta isso. Então é muito importante não cair nessa história de que o meu guia é poderoso, que o meu guia é popstar do mundo espiritual. Não. Os nossos guias, e eles vão fazer isso para nós nos educarmos bem, eles vão tentar ser o mais simples e discretos possíveis. Se eles começarem a fazer muito frufru, se eles começarem a se apresentar como muito famosos, muito importantes, pode abrir o olho, pode ter cuidado.
Porque a gente não deve estar lidando com aquela personalidade, com aquela individualidade que em um determinado momento foi aquela personalidade famosa e que está ali agora querendo nos auxiliar no trabalho. É por isso que Emanuel é um nome, né, de fantasia, André Luiz é um nome de fantasia, a própria Joana de Ângeles não é um nome real que ela utilizou quando esteve encarnada, e assim tantos outros. Porque guia de verdade está aí disposto para guiar. Ele não quer holofotes. Ele não quer ser colocado na condição de destaque porque ele foi famoso numa encarnação passada. Isso não tem importância para eles, não. Só para o médium tolo, só para o médium fascinado. Para o espírito fascinador tem. Porque a única coisa que ele tem de credencial para apresentar é um nome. É um nome famoso. Porque conteúdo não tem mesmo, né? E aí o que acontece mais com os fascinados? Não admitem advertências. Supõem dominar o passado e o futuro, fazem revelações, profetizam, pontificam. Olha isso, gente. Uma coisa é profetizar, né? Ficar fazendo previsões do futuro, ficar vendo o passado das pessoas. Ai, eu estou vendo aqui que no seu passado você foi faraó, e que você foi lá uma odalisca. Deixando as pessoas mais confusas. Daí a decepção que a gente vê acontecer daquelas pessoas mais inocentes que foram lá buscar, e os espíritos revelaram, né, tesouros para os orgulhosos, casamentos para as solteiras e assim por diante, como Kardec fala no item 25 lá do Livro dos Médiuns. É abrir os olhos. Esse tipo de médium aqui, né, que profetiza. E aí o que é esse negócio de pontificar, Maurício? Pontificar é querer ser um líder religioso. Querer ser um pontífice, como nós temos em outras religiões, o sumo pontífice lá, que assume a posição e que determina, ou em conjunto com o colegiado, determina o que os outros vão fazer. Espiritismo não tem papa não, gente. Espiritismo não tem pontífice não. Quando um médium resolve andar por essa história aí, a gente já pode perceber que ele está passando por um processo que não é dos melhores, que não é dos mais equilibrados. E aí o que acontece? Declínio. Mediunidade que poderia ser muito pujante, mediunidade que poderia ser muito promissora, começa a afundar. E é isso que Emanuel vai retratar para nós, olha só. Mas, detendo exagerada conceituação de si mesmos, não percebem que se fazem marginais, cristalizados em longos processos obsessivos, aos quais atraem amigos invigilantes para deslumbrá-los, e a princípio, e arrojá-los depois à desilusão. É aí que a gente vê aquela soma perversa. Aquela união perversa de um médium fascinado, de um médium desequilibrado, de um outro curioso, que vai lá querendo saber onde é que vai ter um tesouro, como é que ele faz para passar num concurso, se vai arrumar um casamento com uma pessoa rica ou não, e aí, juntando o desequilíbrio do médium com o interesse material das pessoas, essas pessoas no começo ficam deslumbradas, até porque não tem nada mais fácil do que espírito atrasado ir bisbilhotar e fofocar a vida desses consulentes e dizer para o médium, olha, fala que ele brigou com o irmão hoje antes de sair de casa. E é verdade, brigou mesmo. Aí o médium, olha como é que ele sabe que briguei com meu irmão. Olha como é que ele sabe que eu estava pensando e tive aquele problema com o carro. Porque os espíritos são desocupados. Esses espíritos fascinadores são desocupados. Eles não têm mais o que fazer a não ser ficar bisbilhotando a vida dos outros. E aí vão lá buzinar na orelha do médium para o médium poder passar de bambambam, passar de profeta. E aí, lógico, o que acontece? Começam a ficar encantados, começam a ficar deslumbrados com o médium, só que o médium começa a cacarejar, começa a errar, começa a falhar, começa a dar bola fora e logo depois vem a decepção. E quantas vezes nós vemos, né? Esses médiums fajutos aí, eles começam e formam um séquito, né? Um bando de fãs, fã de médium, gente, olha que coisa de doida, fã-clube de médium. É uma coisa absurda, mas existe. Só que quando esse médium começa a afundar, o fã-clube racha fora, o fã-clube se decepciona e vai embora. Então a gente não tem que seguir por esse caminho, não. Tem que estar muito atento, porque é uma união perversa, né? Uma união muito complicada de alguém que não tem equilíbrio na mediunidade. Por isso a necessidade que cada um de nós aqui, vocês que chegaram nessa playlist, vocês que junto comigo estamos estudando mediunidade, seja no Livro dos Médiuns, seja com o Emanuel aqui no livro Seara dos Médiuns, vamos entender a nossa responsabilidade. Mediunidade não é para brincar. Mediunidade não é para aparecer, ela requer atenção, responsabilidade da nossa parte. Mas aí o que a gente faz? Diante de uma situação dessa, estou vendo, sei que um médium que eu conhecia, que foi da minha casa, ou que eu conheci num encontro, agora está se desviando, está dizendo que está recebendo um espírito de um revolucionário lá da Reforma Protestante, mas dá um monte de mancada. A gente tem que ter muito cuidado, porque muito frequentemente o fascinado não está disposto a ouvir comentários sobre o seu guia, suposto guia, nem sobre a sua produção mediúnica. E é isso que Emanuel vai falar para nós. Em verdade, não podemos evitar que irmãos nossos se prendam a semelhantes situações perigosas e lamentáveis. Se outras formações religiosas vivem juguladas pela autoridade terrestre, que lhes frena os impulsos
encontramos na doutrina espírita o pensamento claro e espontâneo da fé viva, favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre-arbítrio. Então não adianta, gente, livre-arbítrio ali é o que vai tocar a gente, é o que vai garantir. Em espiritismo não tem um papado, né? O dirigente do centro não manda na mediunidade do médium. Cada médium tem que se responsabilizar por si. Por isso que os desvios acontecem com facilidade. Porque as criaturas são invigilantes. E como elas não têm o medo de ser castigadas, nem pelo guia, nem pelo dirigente da sua religião, elas acabam se colocando como tais. Médiuns em desalinho, médiuns em desequilíbrio. E a gente que está observando isso pode tirar lições. Primeira observação que Emmanuel vai fazer para nós. Tiremos lições para que nós não reproduzamos aquele efeito. Para que nós não repitamos aquele procedimento. Olha que Emmanuel fala com muita clareza para nós. Diante, pois, dos amigos que não souberam situar os compromissos medianímicos em lugar justo, observemos quão duro será para nós desertar do serviço constante no burilamento interior, aprendendo ao mesmo tempo nos desajustes que mostram tudo aquilo que nos cabe evitar. Então, primeira coisa, estou vendo o médium deslizar, estou vendo o médium fazer bobagem. Eu não posso deslizar porque senão vai acontecer comigo. Senão eu é que vou ficar daquele jeito. É a primeira coisa, tirar lições para nós. Não é ficar jogando pedra no outro. Porque de vez em quando a gente quer ser juiz do outro, não é? A gente não sabe exatamente se aqueles desvios são por fragilidade ou se nós é que estamos fazendo uma observação errada. Mas o que Emmanuel nos diz é aquilo ali. Vamos tirar para nós, aprendamos, olha, se ele está desviando, se ele está cometendo erro, e se ele está passando por aperto por causa disso, eu é que não vou querer repetir o dele. Eu é que não vou querer repetir o caminho que ela está fazendo, que está errado. Que eu estou vendo que tem consequências erradas. Essa é uma questão. Mas e depois? Vou lá e falo com ela, olha, você está caminhando para o caminho errado. Você tem condição de fazer isso? Você tem, primeiro, autoridade moral para fazer isso? Você tem conhecimento doutrinário para fazer isso? E tem ligação afetiva? Vai falar com carinho, vai falar com generosidade com aquela pessoa? Porque sair jogando pedra, meu filho, já estão todo mundo jogando, já vai estar um monte de gente jogando pedra no médio equivocado. A questão é o que a gente vai fazer no nosso caminho, da forma como nós queremos. E aí, Emmanuel nos sugere fazer o seguinte, olha, em seguida, depois do aprendizado, né, se possível, ajudemo-los com palavras evangélicas. Entretanto, se essa medida não pode ser posta em prática, à face das circunstâncias que nos obrigam a emudecer, lembremo-nos de que é nossa obrigação trabalhar sempre mais na expansão de nossos princípios para que se faça luz nos corações e nas consciências. A sugestão de Emmanuel é muito interessante. Primeiro, vamos lá. Vamos por partes, né? Tá ali para vocês poderem acompanhar comigo. Primeira coisa, deu margem. Existe condição de chegar lá e dizer, por favor, reflita, analise melhor essa mensagem. Não vamos sair, a sua mensagem é errada, esse espírito aí é um mistificador. Se fizer isso aí que ele vai se aborrecer e vai embora mesmo. Mas, e com jeitinho, né? Palavras evangélicas, palavras adoçadas pelo amor de Jesus. Não tem jeito, a pessoa não quer ouvir, e a maioria deles não vai querer ouvir, então o que a gente vai fazer? Sair criticando aquela pessoa por ali? Nós vamos ficar iguais a ela. É a mesma coisa que eu querer acabar com a treva fazendo mais sombra, jogando carvão. Eu tenho que acender a luz. E é isso que ele propõe ali para baixo. Então, já que não dá, já que não tem como a gente resolver, vamos então fazer mais do nosso trabalho. Vamos fazer melhor o nosso trabalho. Para combater as trevas, a única coisa que nós temos, a única ferramenta que nós temos é expandir a luz. Não se combate treva com treva. Só se elimina as trevas acendendo a luz. Então, se alguns médiuns estão fazendo muita bobagem, e se nós temos o compromisso da mediunidade, fiquemos vigilantes para nós não fazermos tantas bobagens assim, porque é o único caminho de crescimento. Até porque cada um de nós, né, gente, não vai ficar recebendo pelo que o outro fez. Cada um de nós não vai arcar com as consequências do que o outro fez, mas todos nós vamos arcar com as consequências do que nós fizermos. Se eu gastar meu tempo, se eu parar dias e dias respondendo, né, negando ou apontando as falhas das comunicações mediúnicas de alguém que está em desequilíbrio, olha quanto tempo eu perdi de fazer o bem. E essa é uma questão que não pode ser deixada de lado. E aí, para concluir aqui com o Emmanuel, a gente vai ver o seguinte, olha só. E caminhemos adiante. Ninguém pare olhando o mal dos outros. No esforço de tudo melhorar, cada dia, com a certeza de que, segundo Cristo, cada criatura, hoje e sempre, onde estiver, receberá invariavelmente de acordo com as suas obras. Olha que interessante, né? Kardec fala lá no Livro dos Médiuns
das pessoas que se desiludiram com os médiuns equivocados. E Emmanuel trata para nós aqui de como os médiuns se equivocam, de que eles precisam ser despertados, mas pode não ser uma função nossa, mas principalmente nos adverte, nós, você, todo mundo que está me assistindo, e eu também, trabalhadores da mediunidade, vigilantes, não com os outros, não na vigilância do trabalho dos outros, vigilantes em relação a nós. Estou estudando o suficiente? Estou me vigiando o suficiente? Estou analisando as mensagens, as comunicações que eu recebo nas reuniões mediúnicas, o bastante para ver se elas estão de acordo com a doutrina? Cuidado com isso. As orientações de Emmanuel são para nós, em primeiro lugar. E aí depois é que a gente pode tentar aclarar, esclarecer as outras pessoas. Mas com muito cuidado, com muita gentileza, não se clareia a treva que está prevalecendo, lançando mais treva, lançando mais sombra, lançando mais crítica azeda, amarga. Vamos lançar a luz. Vamos iluminar corações pelo trabalho em nós mesmos. E eu espero que vocês levem essas reflexões aí pelos próximos 15 dias, até o próximo episódio do Mediunidade em Foco, para tentar entender. A proposta, tanto do livro dos médiuns, quanto aqui da obra de Emmanuel, é que nós apliquemos a nós a vigilância para não causarmos nem desequilíbrios para nós mesmos, nem decepção para aqueles que assistem à nossa tarefa mediúnica, que participam ou que se beneficiariam dela. Então, se você gostou aqui da nossa conversa, se você gostou desse nosso bate-papo, que hoje foi mais contraído, que hoje foi até numa repetição de algumas partes, dê o seu like aí. Primeiro, se inscreva aqui no canal. Acione o sininho para receber as comunicações. Te peço mais uma coisa. Pega o link, se você gostou, coloca nas suas redes sociais, manda para aqueles amigos que você sabe que vão acolher também. E, aí sim, deixa um like se gostou. Se não gostou, deixe o seu dislike, mas comente, tanto se gostou quanto não gostou. Dê uma participação aí nos comentários para a gente poder saber como você tem recebido o nosso trabalho. Te agradeço muito pela sua companhia até agora e até o próximo vídeo. Tchau!